Eu sou Mel Oliane e adoro falar sobre desenvolvimento infantil, especialmente na primeiríssima infância. O tema de hoje é como administrar atividades mais afetivas e significativas na creche. A creche é um ambiente muito especial na vida das nossas crianças, porque é o primeiro contato das crianças com outras pessoas que saem da esfera familiar, construindo afetos. Existe um pesquisador muito importante chamado Bowlby, que ele fala sobre a teoria do afeto e ele estabelece alguns cuidados que nós precisamos ter e olhar quando formos trabalhar com as crianças. O primeiro deles nos atenta para a questão que o bebê estabelece um único vínculo. Esse vínculo, a princípio, é com a mãe, mas quando chega na unidade escolar, ele vai se apegar à cuidadora dele, à professora que vai ficar com ele durante mais tempo. E esse laço, a construção desse vínculo é fundamental para que esse bebê fique de uma maneira consciente no espaço escolar e para que as suas necessidades sejam atendidas, para que ele não fique chorando, não fique triste, mas que de fato ele consiga sentir um ambiente acolhedor que o receba e que seja satisfatório. Bowlby também coloca que o cuidado contínuo é extremamente importante nos primeiros anos de vida e ele ainda destaca como período crítico na vida das crianças. O que significa isso? Período crítico é quando o nosso organismo está mais predisposto a passar por aquela experiência. Ou seja, nós que gostamos de estudar neurociência, sabemos que a primeiríssima infância, de 0 a 3 anos de idade, é um período crítico fundamental no desenvolvimento das crianças. Por quê? Constrói a arquitetura cerebral que vai alicerçar todos os outros conhecimentos que virão pela frente. Bowlby também diz sobre as experiências com esse cuidador primário, aquele que é o responsável por essa criança lá na unidade escolar. E que este é o exemplo, é o espelho dessa criança. Essa criança vai olhar, vai imitar esse cuidador. Por quê? Porque é o ponto de referência, é o elo que ele tem dentro da unidade escolar. Olha a importância da nossa conduta para o desenvolvimento das crenças e dos pensamentos futuros dessa criança. E Bowlby ainda coloca uma outra situação, que a separação com o cuidador primário pode causar sentimentos de ansiedade, essa ameaça de separação também. Então, olhem só a importância desse afeto, da construção desse laço, especialmente na saúde mental das crianças, porque não somos só nós adultos que precisamos cuidar da nossa saúde mental, as crianças também. E ainda, essa saúde mental, ela precisa ser levada a sério. Os estudos mostram que quando as crianças bem pequenas ficam no mesmo ambiente por horas, elas liberam um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, por isso a importância da gente contemplar diferentes cenários, diferentes ambientes com as crianças. E aqui ainda ressalto uma outra situação. Quando, de repente, essa criança não realiza um movimento, um comportamento esperado, que a maioria dos alunos já realizam, há necessidade de uma mediação. Esse estímulo precisa ser repensado. Por quê? Às vezes é um estímulo que a criança ainda não aprendeu ou não adquiriu as habilidades preditoras desse estímulo. Por exemplo, manusear um carrinho para estacioná-lo dentro dessa caixa.
A criança precisa ter noção de espaço, a criança precisa ter uma mãozinha específica com coordenação motora fina, ajustada para colocar esse carrinho na delimitação que está sendo demarcada com a imagem, com essas retas. A criança, ela precisa ter todo um ajuste do corpinho dela para que a mão possa executar com eficiência o movimento. Então, nós estamos precisando tanto da coordenação motora fina quanto da coordenação motora ampla. Para execução dessa atividade, nós também precisamos da atenção, porque não pode estacionar o carrinho em qualquer lugar. Então, se a criança ainda não consegue executar isso, nós, enquanto educadores, precisamos pensar em habilidades preditoras dessa atividade. Quais seriam? Andar em linha reta. Por quê? Porque o carrinho ele vai ter que andar em linha reta, mas também vai ter que fazer curvas. Então, em linha reta é uma habilidade preditora. Andamos com o corpinho em linha reta, andamos com o carrinho em linha reta. Depois fazemos zigue-zague, tanto com o corpinho como com o carrinho. Podemos explorar as duas mãozinhas, a mão direita, a mão esquerda. E assim a criança, através do estímulo, vai entendendo como executar o movimento. A criança bem pequena, ela não é capaz de entender ainda de uma forma consciente como se dá o processo, o passo a passo do movimento. Mas nós, os educadores, conseguimos fragmentar o movimento esperado em pequenas partes e executar de forma executar de forma que a criança com o corpinho vá entendendo como deve ser feito esse movimento. E é lógico que isso deve estar pautado lá na teoria do apego de Balmer. Por quê? Porque a criança precisa de afeto, o ambiente da creche precisa ser acolhedor, precisa construir laços afetivos que sejam duradouros, que possam estabelecer relações com outras aprendizagens. O acolher da criança, especialmente na primeira infância, é primordial para o desenvolvimento dela e para alicerçar outros comportamentos que ela precisará adquirir ao longo da vida.